E aí, turma? Eu sou o professor Carlos Eduardo e hoje nós vamos falar de classificação ABC de materiais. Bem, como nós já vimos o princípio de Pareto, o princípio 80-20, porque normalmente eu explico o princípio para que as pessoas entendam que esse princípio eu posso utilizar em diversas áreas, gestão da qualidade, finanças e também na área de logística para classificar materiais. Então, conforme nós vemos a nossa ilustração, itens classificados como A são são os itens mais importantes e que devem receber o máximo de atenção em função da sua importância monetária. Os dados aqui classificados correspondem, em média, a 80% do valor monetário e, no máximo, 20% dos itens estudados. Ou seja, já na classificação do item A, nós vemos a relação 80-20. Lembrando que esses valores são flutuantes, são simbólicos para que a gente possa realizar a classificação dos materiais. Então, o que diz a regra? 20% dos meus itens cadastrados normalmente representam 80% do valor ou do custo em estoque ou do seu consumo mensal ou consumo anual. Isso pode variar de empresa para empresa, o importante é que você entenda a técnica, agora o período que você vai utilizar, se é semanal, se é mensal, se é anual, aí fica a seu critério. Então vamos compreender a técnica. Então, itens classificados como A, normalmente são itens que precisam de um cuidado maior, porque são poucos itens cadastrados no meu estoque que têm um valor muito grande. Itens classificados como B são itens de valor intermediário. Olha só, aí o texto ocupa um segundo lugar em importância e corresponde em média 15% do valor monetário total do estoque e no máximo 30% dos itens. Então, itens A, 20% dos meus itens, valor 80% do valor monetário dos meus estoques. Itens classificados como B, 30% dos meus itens, valor monetário aproximadamente 15%, e itens classificados como C são os itens que eu tenho em maior quantidade cadastrados no meu estoque, porém o seu valor monetário não é tão grande assim. Lembrando que todos os itens devem ser controlados, todos os itens são importantes, mas realizando uma comparação, o item A é que tem que ter um olhar especial daqueles que controlam e utilizam a classificação ABC dos materiais. Outra coisa, você pode encontrar em outras literaturas percentuais diferentes, mas muito próximos. Para esse exemplo, nós vamos utilizar essa classificação com esses percentuais. Vou deixar aqui a minha ilustração. Bem, para o nosso exercício, nós temos um exemplo com a quantidade de itens pequenos. Então eu tenho 20 itens cadastrados aqui, peças automotivas, para que a gente possa realizar a classificação dos itens. Vai estar gravando, não veja, não vai. Bom dia. Fecha a porta também, por favor, filho. Então, nós temos 20 itens cadastrados. Temos aqui uma coluna do consumo mensal, ou seja, da saída desses meus itens do estoque. Uma coluna para o custo unitário e uma coluna aqui também para o custo total. Lembrando que essa tabela, turma, eu fiz ela no modelo para impressão e para realizar de forma manuscrita também. Então tem duas colunas aqui que eu não vou utilizar, que é a ordem do código, a ordem do valor. Deixa eu ocultar aqui. Uma coluna para o percentual individual, percentual acumulado, e a última coluna a classe, para classificar esses materiais aí. Veja bem, aqui eu coloquei a nossa regra, os nossos parâmetros. Material A, em quantidade 20%, 80% do valor em estoque. Material B, 30% dos itens, 15% do valor de estoque. Material C, 50% dos itens, 5% do valor em estoque. Vamos então para o custo total.
Como que eu realizo esse cálculo? Bem simples, turma. Eu vou colocar aqui igual, conforme já conversamos também. Quero uma fórmula na célula Excel, eu digito igual, consumo vezes o custo unitário. Então eu tenho aí a multiplicação, amortecedor dianteiro, R$ 45.600. Vou copiar as fórmulas para as células subsequentes, tenho os valores. E da mesma forma que eu realizo o princípio de Pareto, a classificação, o gráfico de Pareto, eu também tenho que realizar na classificação ABC. Eu preciso organizar do que mais aconteceu para o que menos aconteceu, do maior valor para o menor valor. Então eu seleciono aqui a minha coluna do custo total, porque o custo total é o nosso material de estudo. Seleciono para a esquerda, vou aqui classificar e filtrar do maior para o menor. Então tenho agora a classificação. Feito isso, organizei os meus valores do maior para o menor, eu preciso do somatório, eu preciso da soma de todos os valores. Vou utilizar aqui a tecla autossoma, o botão autossoma, vou dar Enter. Está aí o valor total, R$ 191.270. Por que eu preciso desse valor total? Porque a sequência da nossa classificação ABC, na nossa planilha, é o percentual individual. Eu preciso saber, em percentual, quanto cada item contribui, né, para o valor total. Ou seja, amortecedor, em percentual, quanto que ele representa em relação ao todo. Como que eu faço esse cálculo? Bem simples, turma. Eu já formatei as minhas células para percentual, então eu vou dividir o valor que eu quero, a parte, né, 45.600, dividido pelo total. Tá aí. De todos os valores, amortecedor dianteiro, o custo total representa 23,84%. Tá aí, então. De todos os valores, o amortecedor dianteiro, custo total, 45.600, representa 23,84%. Eu posso repetir aqui os outros valores, realizar esse cálculo novamente, mas eu vou copiar a fórmula para as outras células. Como que eu faço isso? Primeiro, eu tenho, olha só, que travar a minha célula E24, porque eu quero que o Excel pegue todas as células subsequentes e divida por 191.270, que é a nossa célula E24. Então eu vou colocar um cifrão de um lado e do outro aqui, aí 24, somente da coluna E. Já tem uma fórmula com a célula travada e eu vou copiar a fórmula que está aqui dentro para as outras células. Pronto. Tenho os percentuais individuais, os valores. Agora eu preciso do percentual acumulado. Como o próprio nome já diz, turma, eu vou acumular os percentuais. O primeiro valor de percentual acumulado eu vou somente repetir, não acumulo ele a nenhum outro, que é o amortecedor dianteiro, 45.600, 23,84. A partir do segundo eu vou somar os percentuais. Olha só, amortecedor dianteiro, 23,84 mil, mais 20% do pastilhas. Vou dar Enter. E posso fazer isso na sequência. Igual, vou pegar esse acumulado aqui, 43,84, mais 18,30%. Turma, e eu vou realizando esse cálculo, tá? Pego o acumulado, somo a peça seguinte, o percentual acumulado seguinte. Mas eu vou copiar essa fórmula aqui para agilizar a nossa aula. Tenho aqui os percentuais acumulados. Vocês podem perceber que o custo total, o percentual individual, ele é decrescente. No percentual acumulado, ele vai realizando uma sequência crescente. É daí que nós tiramos o nome curva ABC, né? São valores acumulados. Bem, vamos à nossa classificação.
Desses 20 itens, poderia ser 30, poderia ser 500, poderia ser 5.000 itens. Turma, quais são os itens classificados como A, como B ou como C? Vamos ver agora. Bem, agora nós temos que pegar a nossa tabela com os percentuais de referência. Itens classificados como A, 20% das quantidades representam 80% do valor. Vamos lá. Então, itens classificados como A, eu tenho aqui um percentual 20% dos meus itens. Vou colocar aqui em cima, itens. Tá? Quantos itens eu tenho cadastrado aqui nesse exercício, turma? Eu tenho 20 itens, olha só. 20 itens. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20 itens. Deixa eu pegar esse percentual. Itens. Agora eu vou fazer aqui a conta. 20% vezes 20 itens. Vou tirar 20% de 20. Se fosse 30, 20% de 30. Se fossem 5.000 itens cadastrados, 20% de 5.000. Tá aí, 4 itens. Então, os 4 primeiros itens que estão acumulados desse meu cadastro, olha, 1, 2, 3, 4. Esses 4 itens, eles serão classificados como itens, vou colocar aqui de laranja, para ficar mais claro, como item A. É aqui. Então, tenho os 4 itens A. Presta atenção, turma. Eu tenho 20 itens, tirei 20%, então são 4 itens. Os 4 juntos representam 77,82% de todo o valor do estoque. 77,82% de todo o estoque. Então eu tenho aqui em valores. Posso somar os valores também se for necessário para minha análise. Vamos ver os itens classificados como B. O que me diz a regra? Que 30% dos meus itens em quantidades, eles são classificados como B e representam aproximadamente 15%. Então, 30% dos meus itens, percentual. Quantos itens eu tenho cadastrado mesmo? 20 itens. Deixa eu tirar, já estava, beleza, 20 itens. Vamos fazer o cálculo? Igual 30%, 30 vezes 30% de 20, 6 itens. Então, 6 itens são classificados como itens B após os itens classificados como A. Veja bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. Vou colocar uma cor diferente aqui. Vou colocar um azul. São classificados como item B. Itens de quantidade intermediária, valor também razoável dentro do meu estoque. Se vocês perceberem aqui, os itens B, deixa eu fazer um cálculo aqui, 92,86 menos 77. Nesse caso aqui, os itens classificados como B, eles representam 15,04%. E nós vamos agora para os itens C. Item C, turma, são aqueles que restaram da minha classificação, mas eu vou fazer o cálculo aqui também. Então, eu tenho 50% dos meus itens. Quantos itens que eu tenho cadastrado? Lembre-se sempre disso. Caso fosse 5.000, eu mudaria somente essa coluna aqui. Igual 50% de 20, 50% vezes o 20 ali, só que eu fiz pela célula, né? 10 itens. Então, turma, do item 17 aqui até o 12, os 10 itens seguintes serão classificados como item C. São materiais que eu tenho em grandes quantidades cadastradas no meu estoque, normalmente em um volume muito grande, porém o seu valor monetário ele é pequeno. Muitos itens com valor pequeno em estoque.
Então eu tenho classificados como C. Vamos fazer uma conta aqui. 100% menos 92,86, 7,14%. Só para fazer uma conferência, vou somar esses valores aqui, os três valores. Beleza, bateu 100% certinho. Então, olha, 20% dos meus itens, 77,82% do valor. 30% dos meus itens, 15,04%. E 50% dos meus itens, nesse exemplo aqui, 7,14%. Então, estamos bem próximos aí da nossa tabela. É um exemplo didático, viu, turma? Para que vocês aprendam a realizar a classificação ABC dos materiais. Então, toda vez que você estiver realizando no Excel, você pode realizar dessa forma. Toda vez que você estiver utilizando um software, um WMS, um ERP, um programa qualquer, e identificar classificação ABC de materiais, é disso que nós estamos falando, mas você tem que verificar também qual é a política de classificação de estoques da sua empresa, como que essa empresa utiliza a classificação ABC dos materiais. Então essa é uma forma que eu mostrei para vocês, utilizando a maneira clássica, a quantidade de itens cadastrados no seu estoque versus o valor desse material em estoque. Bom, não acaba por aqui, nós temos uma tabela com informações e como a classificação ABC também é conhecida como curva ABC, vamos desenvolver o gráfico. E muito simples. O que nós temos que identificar? O que eu vou utilizar nesse gráfico, nessa tabela, para plotar o meu gráfico? O que eu quero que apareça? No nosso caso, turma, o código é pertinente, o nome, né, do material, consumo mensal e o custo unitário nós não vamos utilizar, então eu vou ocultar essa coluna. Percentual individual também não vamos utilizar, vou ocultar. E a classe, turma, o Excel, nós vamos fazer uma montagem, porque essa classificação não consigo realizá-la no gráfico, então vamos fazer uma montagem. Essas 4 colunas serão as que vão aparecer no nosso gráfico. Bem simples, eu seleciono código, custo e percentual. Eu venho aqui no menu inserir, vou buscar aqui o gráfico de colunas. A curva ABC, turma, o gráfico de Pareto, na verdade ele é um histograma, porém um histograma organizado dos itens que mais aconteceram para o que menos aconteceram. Então eu já tenho aqui, de certa forma, vamos falar aqui que eu tenho um Pareto, mas estamos classificando materiais. Eu vou colocar um pouquinho aqui na frente do gráfico, deixa eu diminuir um pouquinho a tela. Olha só. Então eu já tenho aqui colunas decrescentes. Turma, no meu eixo X eu tenho a coluna, a minha coluna do custo total. Aqui eu tenho os meus materiais organizados do que tem o maior valor total para o menor valor total. Porém, é a curva ABC. Eu preciso da representação nesse gráfico aqui do percentual acumulado. Como eu faço isso? Eu vou clicar aqui, ó, na minha coluna. Vou buscar alterar tipo de gráfico. Nessa caixa de diálogo, turma, eu já tenho uma prévia do que será o meu gráfico. Olha só o que eu já construí. E eu tenho aqui também o nome das séries. Então, o que está de azul é o meu custo total. Vamos ver aqui na legenda, ó. Ou melhor, é o meu percentual acumulado. Não, meu custo total aqui está de azul, mas é a coluna verdinha. O percentual acumulado é a próxima coluna. E o que ele pergunta para mim? Qual vai ser o eixo secundário? Então, o custo total, esse que nós já plotamos aqui, da coluna verde, nós queremos um gráfico de coluna mesmo, já está aqui, ó, marcado. E ele pergunta qual é o eixo secundário. Eu vou marcar aqui, ó, o percentual acumulado. O percentual acumulado ele já está no gráfico, turma, mas não está representado de forma gráfica ainda, porque nós vamos pedir o terceiro, mais um eixo aí, um eixo secundário. Bom, então eu cliquei, estou dizendo que eu quero o percentual acumulado como eixo secundário, e eu vou mudar aqui, ó. Eu não quero 2 gráficos de coluna
sobrepostos. Eu quero o gráfico de coluna para o custo total e um gráfico de linha para o percentual acumulado. Olha só que bacana. Ele já me mostra aqui como vai ficar a minha curva ABC. Tá aí. Né? Então eu tenho aqui a minha curva ABC. Mas onde está o ABC, professor? Vamos fazer uma montagem aqui. Bem, o que me diz aqui no meu gráfico que o 20% dos meus itens representam 77,82% do valor. Tá aqui, ó, tambor de freio. Se eu colocar aqui o meu cursor, clicar aqui em cima, vou até colocar para representar, ó. Cliquei, tá? Vou colocar um rótulo aqui, ó, elementos de gráfico, rótulo, eu quero que apareça acima, ó, 77,82%. Eu vou inserir aqui, vou fazer uma montagem, uma linha, olha. Vou pegar em cima da linha aqui mesmo, tá, turma? Ótimo, vou clicar nessa linha, deixa eu aumentar um pouco a largura. Quero essa linha aqui. Beleza. 77%. Olha só, esses itens aqui, agora eu vou colocar uma caixa de texto. Itens classificados como A. Bem simples. Amortecedor, pastilha, velas, vou colocar um pouquinho para o lado aqui, só para aparecer, tambor de freio, são itens classificados como A. Estão classificados como A, amortecedor, pastilhas de freio, velas, tambor de freio. Esses itens classificados como A, ó, 20% dos meus itens, os 4, representam aí 77,82% do valor. E os itens classificados como B? Vamos ver até onde vai. Correia dentada, 92,86%. Está no correia dentada. Cadê? Correia dentada. É esse colega aqui, ó. 92,86%. Vou clicar 2 vezes. Vou colocar um rótulo. Ferramentas. Ó. Tá aí. Agora eu vou puxar uma linha. Posso até copiar essa daqui mesmo. Vou puxar essa linha até aqui, ó. Beleza. Então veja bem. Os itens correia dentada, correia, até o correia dentada da distribuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens são classificados como B. Vou copiar essa letra aqui. Mais um Ctrl V. Vou colocar você aqui. E o restante, turma, classificado como C. Tenho aí itens classificados como B e itens classificados como C. Então nós temos aí a nossa curva de Pareto. 20% dos meus itens classificados como A, 30% dos meus itens classificados como B e 50% dos meus itens classificados como material C. Agora, as informações que você vai colocar no seu gráfico fica aí a seu critério. Tá? Você tem as informações na tabela, o gráfico é um complemento da tabela. O mais importante da classificação ABC de materiais é que você consiga desenvolver a sua tabela na sequência, organizando do maior valor para o menor valor e a classificação ao lado do material, para que você identifique. Agora, a curva ABC, de forma gráfica, você pode utilizar em alguma reunião, de alguma forma estratégica. Mas se você tem uma quantidade grande de itens também, fica um pouco complicado de você representar isso num gráfico.
Com quantidades pequenas, conforme estou mostrando aqui para vocês, é bem tranquilo. Bom, espero que essa explicação tenha sido clara e vamos partir aí para os exercícios. Não esqueçam aí de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e até a próxima, meus amigos.